Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Lucas 10, verso 38. Quem achou, diga amém. Oh, Deus amado, Deus Todo-Poderoso. Ainda antes da leitura do texto, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Oh Deus, eu não vou orar por mim, nem pela palavra, porque ela é independente, ela é poderosa, e também porque a serva do Senhor já entregou minha vida nas mãos de Deus, e eu me sinto literalmente assim, eu me sinto nas mãos do Senhor. Eu me sinto debaixo do comando e da regência, da batuta do Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar. Nem toda motivação de oração é por necessidade, algumas é por prazer, é por deleite. E eu estou sentindo de fazer isso agora. Entre comigo nisso agora. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça e permita-se sentir um pouco mais da presença de Deus em oração. Comece a apresentar a sua vida diante de Deus. Comece a implorar, implore. Não tenha vergonha de se humilhar diante de Deus. Não tenha vergonha de se apequenar diante de Deus. Fique pequenininho aí mesmo diante de Deus. Diga a Deus: eu não sou, eu não tenho, eu não posso. Senhor, eu não vim aqui por causa de nada nem de ninguém, a não ser pela sede que eu tenho da Tua presença. E porque me disseram que o Senhor tem se manifestado na vida de alguns homens e mulheres de Deus que ali estariam, por isso eu vim, Senhor, mas não é com eles, o meu negócio é com o Senhor. Então, Senhor, fala comigo, comece a implorar aí a Deus. Faça uma súplica aí diante de Deus, minha irmã. Vamos lá, fecha os teus olhos, curva a sua cabeça. Fecha os teus olhos, meu irmão, curve a sua cabeça. É, homem, é contigo mesmo que eu estou falando. Você que entrou aqui meio durão, que entrou meio aqui, cruzou o braço. Vamos ver no que vai dar, vamos ver se é o que dizem que é. Vamos ver se é como falam. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Eu não sei o que te falaram do Senhor, mas Ele é muito mais do que te disseram. É muito mais do que te falaram. Então fecha os teus olhos, curva a sua cabeça e comece a falar com Deus. Santo Deus, ainda antes que houvesse dia, o Senhor já existia. E não há quem possa fazer escapar das tuas mãos. Agindo o Senhor, quem impedirá? Senhor, quem impedirá? Senhor, não tem resistência, não tem espíritos opositores, Senhor, não tem ameaças que se mantenham para amedrontar o teu povo nesse recinto. Deus, todos os temores, todo o medo que cerca aqueles que estão aqui te buscando, caia por terra agora, porque não podem resistir à força do teu nome e à autoridade do teu poder que em nós opera. Espírito Santo, esse lugar é teu. Move, remove, constrói, destrói, levanta, abate. Tu tens a liberdade para fazer conforme o teu querer e a tua vontade nesse lugar. Espírito Santo que em nós opera, continua conosco, se movendo em nós, no nosso meio e através de nós. Aonde houver alguém aqui que ainda precise ser tocado pelo Senhor, aonde houver alguém aqui que ainda se encontra endurecido, com o coração, o espírito enrijecido, alcança ele nesta noite. E glorifica o teu nome, Senhor. Nós oramos assim, implorando a tua presença, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém, aleluia. Verso de número 38. Oh, Jesus, ajuda a gente. Lucas 10, 38. Quem achou pode dar um amém? Amém. Indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e uma mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e uma mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. O recebeu, complete aí para mim, por favor. O recebeu. Diga mais forte. O recebeu em sua casa. O recebeu em sua casa. Somente até aqui, diga amém por essa palavra. Oh, aleluia. Infelizmente, o texto em questão,
quando nós mencionamos, e graças a Deus é um texto bem popular, muito conhecido em nosso meio, até porque a família de Lázaro, né, Marta e Maria, é uma família muito conhecida de Jesus, uma família a quem Jesus se envolveu, não apenas por questões ministeriais, mas por questões de afinidades pessoais, né? O texto vai dizer em João 10 e também em João 11, na segunda e na terceira visita que o Senhor fez a essa família, que na verdade é a família, a casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Vai dizer assim o evangelista João: e voltou e esteve com eles Lázaro, Marta e Maria, aqueles a quem Jesus amava. Jesus amava essa família. Você percebe claramente que tinham afinidades pessoais que envolviam a presença de Jesus naquela casa, tanto que o contexto do capítulo 10 de Lucas, no verso 38 em diante, vai trazer para nós a narrativa apenas do primeiro encontro de 3 que Jesus vai ter com essa família. E infelizmente a gente tem mania de, baseado num primeiro encontro, rotular o comportamento que Marta teve diante da presença de Jesus. E por causa da nossa natureza humana, falha, né? Essa natureza caída, adâmica, a gente tem mania de maximizar os defeitos de uma pessoa em detrimento das suas qualidades, e isso é um erro, isso é um equívoco. E infelizmente é um equívoco que a gente comete com certa frequência. É um equívoco, por exemplo, nesse contexto, a gente rotular o comportamento de Marta em caráter definitivo, quando na verdade ela teve um defeito pontual, um erro pontual. Você já pensou se eu fosse te rotular por causa de alguns defeitos pontuais que você tem? Isso seria justo? Definir todo o caráter, toda uma personalidade de uma pessoa, definir uma pessoa inteira baseada em uma atitude pontual, seria um equívoco muito grande. Infelizmente, a maioria de nós que estamos aqui, praticamente rotulamos Marta baseada num erro pontual, num defeito, num erro que ela cometeu ao receber a presença do Senhor Jesus em sua casa. O texto vai dizer que quando ela recebe Jesus em sua casa, ela vai se distrair com os afazeres domésticos, obviamente porque a gestão e o governo do lar está na mão de Marta. Salomão vai falar sobre isso, ele vai dizer que a autoridade está na mão do cabeça, mas o governo da casa está na mão da mulher. Eu costumo traduzir isso da seguinte maneira: é como se ele é o provedor e compra o feijão, mas se ela não bota na panela de pressão e não tempera, não tem almoço. É mais ou menos assim, a gestão da casa funciona na mão da mulher. É como se Lázaro tivesse chegado para Marta e tivesse dito: olha Marta, eu quero receber Jesus aqui em casa, ele vai passar aqui por esse caminho, vai entrar na aldeia de Betânia e eu desejo recebê-lo aqui. É possível? É viável? A autoridade é dele, ele poderia definir se sim ou se não. Mas por que ele consultaria a Marta dentro dessa ocasião? Porque Marta vai abrir os armários, Marta vai olhar a despensa, Marta vai observar se tem farinha para todo mundo, se as toalhas vão estar limpas, se vai ter água na bacia, se o cântaro está cheio, se as servas estão disponíveis. E depois de olhar tudo, sim, pode trazer. Por quê? Porque eu vou me preparar para recebê-lo. Quando Jesus chega, ela vai se distrair com os serviços. E isso é natural, porque trabalho é uma coisa que a gente começa motivado em fazê-lo, em comandá-lo, e depois, dependendo do fluxo de serviço, é a gente que é comandado pelo fluxo de trabalho. É mais ou menos como esse congresso: alguém prepara a fim de receber tudo para que o nome de Deus seja glorificado, mas se não vigiar, se envolve tanto em arrumar cada cadeira, em cuidar de cada ponto da cantina, que nem percebe a presença de Jesus no ambiente. Porque trabalho é assim: você começa em prol de e depois termina envolvido com. É complicado. E é o que vai acontecer com Marta. E ela vai se distrair, vai se ocupar dessas questões, que vale aqui dizer, não é o ponto que eu vou definir hoje aqui. Hoje o Senhor me deu uma outra direção em cima desse texto. Mas vale aqui dizer que as questões das quais Marta está envolvida são questões extremamente importantes. Marta não está sentada vendo televisão enquanto Jesus está dando o ensino. Marta não está distraída em WhatsApp ou vendo Facebook enquanto os discípulos estão entrando na sua casa. Não, distrações aqui fala sobre alguém que ficou movida pelo trabalho. Mas tudo que Marta está envolvida são questões extremamente importantes. Abra comigo a sua boca e diga: questões importantes. São questões extremamente importantes.
ela vai se envolver com aquilo dali, e Jesus vai começar o ensino. Maria obviamente vai aproveitar a ocasião. A mulher não é bem-vinda na sinagoga, não tem a oportunidade de ocupar um lugar diante de um rabi, diante de um mestre tão de perto, e ela vai receber na casa dela. Ela não vai deixar passar a oportunidade, e ela vai quedar-se. O texto no grego diz que ela vai quedar-se. Eu particularmente gosto desse termo, porque significa que ela não aguentou de pé diante da presença do Senhor. Ela se encontrou rendida diante da sua presença. E isso vai aborrecer Marta, que está envolvida em questões importantes. Marta, que está envolvida em questões... Abre essa boca comigo. Marta, que está envolvida em questões importantes, irmãos. E aí ela vai chegar, vai chamar o Senhor e vai dizer: Senhor, tu não te incomodas que eu fique a servir só, enquanto a minha irmã está aí prostrada? Quando você serve, quando você trabalha, quando você se envolve em questões importantes, quando o crente da casa é você, quando quem trabalha em prol do reino é você, quando quem faz campanha de oração é você, quem paga inscrição é você, quando quem vem para o congresso é você, quando quem paga preço é você, você costuma chamar Jesus para mais perto de você, motivado por pessoas que te incomodam. Veja que essa intimidade não é promovida por vontade, por voluntariedade, por amor. Esse estreitamento de Marta chamar Jesus para mais perto é movido pelo incômodo que Maria lhe causa. E a maioria de nós que estamos aqui passamos a mesma situação. Pessoas que estreitam o seu relacionamento com Jesus, não apenas motivada em amá-lo, em querer estar mais perto com Ele, mas pessoas que estreitam o seu relacionamento com Jesus, motivadas em pedir ao Senhor que mude o quadro, que mude alguma coisa, ou alguém que lhe incomoda. Falando bem rasgadão, que é para todo mundo entender. É gente que vem fazer campanha de oração para o Senhor frear uma fofoca. É gente que vem fazer propósito de oração para o Senhor calar a boca de um ébrio. É gente que vem buscar ao Senhor e chamar o Senhor mais perto para pedir ao Senhor para tocar num chefe que é avarento e aumentar o salário. É gente que só chama Jesus para mais perto, que só estreita o relacionamento com Jesus motivado por algo que incomoda. Nesse caso aqui, o que incomoda a Marta é o comportamento de Maria. Mas no teu caso e no meu pode ser qualquer coisa. Eu não estou aqui para aferir a adoração de Maria. O que é claro no texto é que Marta está incomodada com aquilo que Maria faz. E quantos de nós temos buscado ao Senhor motivados por alguma coisa que nos incomoda? Ela chama Ele para mais perto, não para dizer o Senhor é lindo. Ela chama Ele para mais perto, não para dizer que alegria eu tenho de que o Senhor entre em minha casa. Ela chama o Senhor para mais perto, não para perguntar qual é a quantidade de sal que Ele gosta que coloque no pão, ou qual é a medida do peixe, se é bem passado, se é tostado. Não, ela vai estreitar, vai chamar Jesus para mais perto, para reclamar de Maria e para pedir que Ele tome providências sobre isso. E ela está tão envolvida com o trabalho, com tantas coisas importantes. Abra sua boca comigo e diga: tantas coisas importantes. Diga só tantas coisas, diga tantas coisas. Olha para essa pessoa que está ao seu lado, diga para ela: são tantas coisas. Ei. Eu não fico desligada porque não sou crente. O meu problema é que são tantas coisas. Eu não murmuro porque não sou uma adoradora, é que eu estou pegada por tantas coisas. Eu não estou respondendo alguma coisa no telefone enquanto você está pregando, porque eu sou irreverente. É porque enquanto eu estou aqui, irmã Camila, tem um filho que ficou, o outro está saindo na faculdade, eu tenho que saber se aquilo foi pago, se aquilo foi... Irmã, são tantas coisas. Isso vai distraindo, vai deixando a gente pegado, e vai trazendo a gente a motivar que o nosso relacionamento se estreite com Jesus, baseado naquilo que nos incomoda. Ela chama Jesus e, baseada no incômodo que Maria causa a ela diz: Senhor, tu não te incomoda que minha irmã me deixe a servir só? Diz-lhe, pois, agora então que se levante e venha me ajudar a servir. Marta está sendo categórica. Ela tem tanta certeza que ela tem razão, que a pergunta que ela faz para Jesus é retórica, não precisa de resposta. Ela diz assim: tu não te incomoda que minha irmã me deixe a servir só, enquanto está ali prostrada? Diz-lhe, pois, agora então que se levante
e venha me ajudar a servir. Ela tem certeza que está certa, porque só chama Jesus dessa maneira quem tem certeza que a razão está consigo. Você não faz campanha para o Senhor salvar, você não faz campanha para o Senhor abrir porta, você não faz campanha para o Senhor frear ninguém, você não fala de ninguém que te incomoda para Jesus, se você não tiver certeza que a certa é você, que quem está com a razão é você. São orações mais ou menos assim: Jesus, tu está vendo o que esse homem está fazendo comigo? Eu sou tua serva. Não é assim? É assim. Escute um pouco mais, escute. A gente tem essa mania, né? Senhor, olha aí, se tu é comigo, o Senhor vai lá e fala com ele que ele tem que me pedir perdão. A gente só fala assim com Jesus porque a gente tem certeza que a razão está com a gente. E o que é que nos motiva a acreditar que a razão está com a gente? O fato de, enquanto alguém não faz nada, saber que a nossa vida é movida por questões importantes. É gente que começa a se sentir muito importante só porque está trabalhando em questões importantes. Mas o Senhor vai chamar Marta 2 vezes. Marta, Marta, você veio aqui para esse culto e já fez orações parecidas com essa que eu acabei de colocar. Senhor, se tu é comigo, Senhor, olha aí aquele lá que ficou, Senhor, olha aí. E se eu disser que hoje o Senhor veio aqui para te dizer que as tuas razões não são o suficiente para mover o braço dele em seu favor? Por quê? Porque nem sempre Deus trabalha com as tuas razões. Oh, aleluia. Todas as vezes que eu falo dessa passagem, eu não consigo não citar um pastor lá do nosso campo chamado Orestes, em que, pregando um dia no culto da palavra, falava sobre fé. E falando sobre fé, ele disse: a tua fé agrada a Deus. E a gente glorificou a Deus. E ele disse assim: a tua fé agrada a Deus, mas não manipula. E tem muita gente buscando ao Senhor, porque está envolvido em tantas coisas que visam até promover o reino de Deus aqui na terra. São questões importantes que estão estreitando o relacionamento com Jesus, motivadas pelo incômodo que alguém lhe causa, e chegaram aqui hoje com certeza de que estão orando com autoridade porque estão com a razão. E estão cheias, tão cheias de sua razão, tão cheia dos seus direitos, tão cheia da sua glória. É você que paga as contas, é você que é a crente daquela casa, porque sem você a coisa não anda, porque a coisa está de pé, porque você busca tão, que quando a gente fala de quem não é tão, a gente diz: vai lá e faz assim, vai lá e faz assado, vai lá e fere, vai lá e catuca, vai lá e mostra que tu é Deus. Só que ela não imaginava que ela iria ouvir da boca do Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e afadigada com muitas coisas. O que Jesus está dizendo é: o teu problema não é Maria. E me desculpa, mas eu vou falar categoricamente: você que carrega o teu marido como se fosse uma cruz, a cruz não tem nada a ver com o teu marido. Jesus te trouxe aqui para chamar teu nome 2 vezes para dizer: o teu problema não é teu marido, o teu problema não é o teu filho, o teu problema não é o teu chefe. Qual é o meu problema, irmã Camila? O teu problema, o meu problema é se distrair com questões importantes. São tantas coisas e a gente vai assumindo tantas responsabilidades que depois a gente não tem paciência para lidar com quem a gente tem que lidar, para ver o que a gente tem que ver, para tocar em quem a gente tem que tocar, para abraçar em quem a gente tem que abraçar, e começa a arrumar subterfúgios para que o Senhor haja em nosso favor, baseados na nossa razão. Mas e se eu te disser que nesta noite o Senhor te trouxe aqui, te sentou nessa cadeira para dizer que a tua razão não é o suficiente para manipular o que Deus vai fazer? Ele diz: Marta, Marta, tu andas inquieta e afadigada com muitas coisas. Eu acho lindo porque Jesus respeita o limite de Marta. O que ele está dizendo é: eu sei que você se envolveu com muitas coisas.
O que Jesus está dizendo nas entrelinhas é, quando ele diz, mas uma só te é necessária, e Maria escolheu esta, o que ele está dizendo é, Marta, reorganize as suas prioridades. Eu sei que você é uma mulher movida por questões importantes, mas você precisa hoje aprender a reorganizar as suas prioridades. E o que Jesus está dizendo para Marta e para nós aqui nessa noite, e já já eu vou entrar no que o Senhor quer falar ainda mais profundamente conosco. O que o Senhor está dizendo é, você tem se envolvido com muitas questões importantes e tem me tratado como se eu fosse importante. Marta está movendo e tratando com Jesus como se ele fosse a farinha do saco, como se ele fosse o azeite da botija. Está envolvendo Jesus nas coisas importantes. Só que o que Jesus está deixando claro para Marta é, Marta, Maria sabe que eu não sou importante. Importante é a sua família, importante é receber bem os convidados, importante é saber se o azeite vai preparar o bolo para todo mundo, se o pão vai estar tostado. Importante é saber se tem toalha para enxugar o pé de quem precisa. Importante é saber se o vaso da latrina já foi desocupado, para que futuramente alguém possa usá-lo. Isso aí são questões importantes, Marta. Maria está me tratando não como se eu fosse importante. Maria está entendendo que eu não sou importante, eu sou prioridade. Escute isso. E o problema da nossa vida não andar é que ao receber Jesus em nossa vida, nós o tratamos como se ele fosse importante, e começamos a espremer o tempo de Jesus entre o sono e o banho. Começamos a espremer o tempo de Jesus entre cozinhar o almoço e botar as crianças para a escola. Começamos a apertar o tempo de Jesus entre o ônibus e a faculdade, entre o trabalho e o cursinho, entre a faxina e a visita que você tem que fazer para alguém. E você fica nessa, daqui a pouco eu oro, daqui a pouco eu intercedo, daqui a pouco eu leio a Bíblia. E eu não posso ficar sem ler a Bíblia, porque isto é importante. Eu não posso ficar sem falar com Jesus hoje, porque isto é importante. Eu não posso deixar de orar hoje. São pessoas que oferecem 2 minutos de uma oração pífia antes de dormir, mas não tem coragem de deitar sem dormir. Por quê? Porque na cabeça dela já está organizado, eu não posso deitar sem orar, porque orar é importante. E oferecem uma oração muito rápida, aonde na verdade elas nem conseguem se lembrar depois que deitam qual foi o assunto que elas tocaram para falar com Jesus. Porque é importante. Só que isso não muda a sua vida, isso não tem mudado a sua casa. Você vem para a igreja, você ora com a gente, você louva com a gente, e às vezes você volta para casa e tem a mesma realidade. Porque de fato e de verdade um culto é importante, mas a sua vida não se baseia num culto. Porque o culto é esporádico e vida com Jesus é vida de prioridade. E não é esporádica, é extraordinária, é ordinária. Sobre a justificativa de que é importante, não estamos conseguindo romper. Mas recebemos Jesus, Ele está na nossa casa. E por que a gente não rompe? Porque cismamos que Jesus é importante, mas Jesus não é importante. Importante é a tua família, importante é teu marido, importante é ter um emprego, importante é chegar na hora certa, importante é cuidar dos seus filhos, importante é ter comida sobre a mesa. Só que em tudo aquilo que é importante você mexe. Você tinha uma consulta essa semana que era muito importante, mas apareceu uma outra questão e você teve que remarcar a consulta. Mas irmã, a consulta era importante, mas você mexeu. Por quê? Porque coisas importantes a gente mexe. Coisas importantes a gente reformula. Agora, quem aqui conseguiria acordar pela manhã e dizer assim, quer saber? Hoje eu não vou ter tempo de respirar não. Então hoje eu vou travar o oxigênio. Amanhã, quando eu resolver outras questões, eu respiro de novo. Você conseguiria fazer isso? Não, porque oxigênio não é importante. Oxigênio é... Jesus está dizendo, você quer me tratar como importante, e é por isso que você não vê as coisas na sua casa romper.
Porque tudo que é importante na sua vida, você remove, você mexe, você troca de lugar. É por isso que a brisa do Espírito Santo te visita enquanto você está fazendo comida, e o Espírito de Deus te diz: ora agora que eu tenho algo para te entregar. Mas você termina de refogar o arroz e pensa: daqui a pouco eu oro. O que é isso? Você está tratando o arroz como prioridade e a brisa do Espírito como importante. Aquilo que você não mexe, aquilo que é irremovível, é considerado como prioridade para você. O problema é que de um tempo para cá nós temos considerado Jesus como se fosse importante. Então, nós viemos ao culto porque Ele é importante, nós oramos a Ele porque Ele é importante, nós buscamos a Ele porque precisamos dEle. Quantas pessoas participam dos nossos cultos aos domingos, participam dos nossos congressos como hoje, e elas vêm adorar ao Senhor, mas quando a gente pergunta quem hoje quer fazer uma aliança com o Senhor, ela respeita a Deus, ela teme a Deus, ela canta louvores a Deus, ela poderia seguir e servir qualquer religião, o hinduísmo, o budismo, o espiritismo, qualquer uma. Nós temos várias, mas quando ela precisa, ela busca Deus Jeová. Ela entra em igreja evangélica, onde a gente determina, onde a gente declara, confessa, professa a fé de que Jesus Cristo é aquele que ressurgiu dentre os mortos, morreu morte de cruz, está assentado à destra de Deus Pai e em breve voltará. Ela poderia seguir qualquer um, mas quando ela precisa de oração, ela pede para cá, porque teme a Deus. E quando a gente pergunta quem hoje quer fazer uma aliança com o Senhor Jesus, ela diz: outro dia, próximo domingo, ano que vem, quando eu resolver isso e isso, eu vou, porque servir a Deus é coisa séria. Eu gosto é desses que dizem: não, servir a Deus, se for para ser crente, eu quero ser crente igual fulano. Aí fala o melhor crente que tem na igreja, não é? Não quero ser igual o Beltrano, não. E aí fala do pior crente que tem na igreja. Aí a gente diz: então vem servir, vem fazer uma aliança com ele. Diz: hoje não. Por quê? Você vem porque ele é importante, mas porque sua vida não muda? Porque você não entendeu que ele não é importante. Ou você dá para Jesus o lugar de prioridade, ou ele não vai ocupar o lugar de importante. Deixa eu falar algo com você: Jesus não vai disputar o tempo que você tem que dedicar aos seus filhos. Jesus não vai disputar o tempo que você tem que dedicar ao seu marido. Jesus não vai disputar o tempo que você tem que servir ao seu chefe. Jesus não está disputando o teu horário entre a cama e o banho. Jesus não vai aparecer. Jesus está dizendo: ou você me coloca no lugar que é meu, ou eu não me encaixo em lugar nenhum. Ou eu sou prioridade na sua vida, ou eu não sou nada. Pega na mão de quem está ao seu lado, segura a mão dessa pessoa, segura bem avivadinha e bem ligada, aperta a mão dela, vai lá, segura a mão dela e diga para ela: ele é prioridade. Sacode ele e diga: ele é prioridade. Jesus é prioridade. É ele mesmo que vai dizer: sem mim nada podes fazer. Como é que a gente quer levar uma vida como se fosse possível tratá-lo como se ele não fosse prioridade? É a mesma coisa de querer respirar sem ter oxigênio. Não dá. Eu quero que você dê um susto com carinho na pessoa que está ao seu lado e diga para ela: não dá. Não, você ficou tímido, vai lá, não seja tímido. Olhe para quem está ao seu lado e diga: não dá, não dá. Ou você dá o lugar que é dele, ou você não vai vê-lo em lugar nenhum. Ou você dá a honra que é dele, ou você não o verá em lugar nenhum. Que brincadeira é essa? De achar que é possível ser crente sem dar a Cristo o primeiro lugar. Não dá. Você me desculpa, mas o Senhor, o Espírito de Deus me manda te dizer isso. Não dá. Era melhor que tu nunca tivesse convertido, porque tu estarias na ignorância. Mas uma vez conhecendo o lugar dele e não dar o lugar para ele, oh, aleluia! Não dá, não dá, não dá. Você pode vir à igreja, você pode abaixar um pouquinho.
Você pode vir à igreja, você pode receber todas as bênçãos terrenas, você pode, sem recebê-lo na sua vida, na sua casa, ser um ceifeiro, alguém que vai viver em si o cumprimento da lei da semeadura. Isso independe de salvação, porque aquilo que o homem plantar, isso ele. Mas para ser um salvo, ou você coloca ele no lugar dele, ou não dá. Tiago capítulo 4, ele vai dar um coro na gente, irmão. Na gente, porque está falando comigo, está falando com vocês, está falando conosco. E ele vai dizer assim: vocês se levantam pela manhã, e na vossa arrogância vocês dizem: amanhã compraremos, amanhã negociaremos. Vou traduzir para o nosso século. O que ele está dizendo é: amanhã eu vou no banco, amanhã eu vou comprar um carro, amanhã eu vou fechar um contrato, amanhã eu vou comprar roupa, amanhã eu vou fazer formatura, amanhã isso, amanhã aquilo. Quando na verdade vocês são presunçosos e arrogantes. É o que Tiago está dizendo. Ele vai dizer: porventura não sabeis que a vossa vida é como um vapor que rega a terra, é como uma erva que murcha? Porventura não sabeis que vocês são pó? Pode diminuir esse eco aí. Diminua o eco aí, por favor. Ei, meu irmão. Aleluia. Diminui o eco, por favor. Porventura não sabeis que sois pó? Sois pó? Sois como uma neblina, uma nuvem, quando na verdade vocês deveriam levantar pela manhã, e a primeira palavra de vocês, o que ele está dizendo é: deveria ser dirigida a Deus. E que palavra é essa? Graças a Deus. E depois ele vai dizer: e depois vocês deveriam abrir a vossa boca, e ao invés de dizer: amanhã negociaremos, amanhã contrataremos, amanhã vamos nos congressos, amanhã vamos fazer festa, amanhã vamos batizar, amanhã isso, amanhã aquilo, deveriam dizer: se o Senhor permitir. Que saudade daquelas senhorinhas que a gente convidava. Não era para balada, não era para bagunça, não, era para vigília de oração. E dizia assim: irmã, amanhã tal hora vai ter vigília de oração. Abaixe esse trem aí, em nome de Jesus, abaixe isso. Convidava era para vigília de oração. Dizia: ó, amanhã vai ter uma vigília de oração na casa da fulana de tal. Você vai, irmã Graça, um exemplo. Ela dizia: se o Senhor permite. Dava até raiva, porque parecia que tu estava convidando para alguma coisa que era, né, qualquer coisa. Se o Senhor permitir. Quantas vezes, homem de Deus, irmão, na concessionária, o vendedor fazendo de tudo para o camarada fechar negociação, diminuindo parcela, tirando os juros, abaixando a tabela, tirando porcentagem. O crente está lá, orou, pediu, Deus está abrindo as portas. Se o vendedor pressionasse e dissesse assim: mas tem que assinar contrato agora, e ele não tivesse saído de casa para assinar, ele dizia: eu vou orar. Quantas vezes eu vi o vendedor pressionando, dizia assim: ó, mas que se não for hoje não vai ser. E o crente tranquilão dizia: se for meu, vai estar aqui amanhã. Eu vou orar. Saudade daqueles namoros em que o menino paquerava a menina paquerava o menino. Deus já tinha levantado até alguém para dizer: estou eu preparando. E não era essa palhaçada de namorar com 12 anos de idade, não. Porque isso não existe, meu irmão. Isso não existe. Como é que se namora sem o propósito de casar? A não ser que na sua região, na sua família, na sua cultura, se case com 15, 16 anos. Mas até que alguém me prove ao contrário, 12 anos não é nem adolescente, é junior. Estou lembrando aqui do tempo que me dava raiva, que eu queria para os adolescentes dizer: você é junior. E aí dizia: ó, quero namorar com fulano. Os meninos barbados na mocidade, já trabalhando, com dinheiro, com carro. As meninas já se formando, terminando ensino médio, já fazendo faculdade. E não tinha coragem de anunciar namoro, sem primeiro olhar para o camarada, olhar para ele e dizer: nós vamos morar 3 meses. Aí vai ver
ver, é casamento consolidado até hoje. Até hoje. Aí o que ele vai dizer? Tiago vai dizer: antes de fazer, o que ele está dizendo é isso: vocês deveriam pedir permissão a Deus, se o Senhor permitir, se o Senhor concordar, se o Senhor quiser. Congressos onde os uniformes das irmãs eram determinados segundo a vontade de Deus. Não se tinha esse negócio da cor que quiser. As irmãs tinham um desespero tão grande de não agradar a Deus, que elas oravam e diziam: Deus, me dá a cor. Estou falando maluquice aqui? Era tão tremendo que aí Deus levantava alguém para poder dizer que até a cor. E aí a pessoa: oh meu Deus, foi isso mesmo. Confirmação. Se o Senhor permitir. O que é isso? É gente que coloca Deus como prioridade. Eu me lembro que logo que minha mãe entrou na conversão, ela ensinava a gente que tinha que orar de manhã, de tarde, de noite. E antes de sair de casa, mesmo que já tivesse orado de manhã, de tarde, de noite, tinha que fazer uma oração antes de sair de casa. E depois de orar, ela ainda esperava atrás da porta, do portão, e dizia: Senhor, o Senhor vai comigo, vai adiante de mim agora. Me lembro agora, enquanto eu digo a vocês, do pai de uma amiga minha, que até hoje não sai de casa enquanto ele não orar e não diz assim: Senhor, eu não quero encontrar ninguém que o Senhor não quer que eu encontre, eu não quero falar com ninguém que o Senhor não quer que eu fale. Aí eu te pergunto, gente assim considera Jesus importante? Não, importante é a consulta médica. Importante é quando ela compra o produto na Mary Kay ou na Avon e diz: dia 15 eu pago. Ela considera isso importante, dia 15 ela paga. Jesus não é Mary Kay, Jesus não é Avon, não. Jesus é prioridade. Jesus é prioridade na vida desse crente. Prioridade. Prioridade. Se o Senhor permitir, faremos, contrataremos, negociaremos. Mas também não adianta pedir uma permissão e não ouvir uma resposta. Esses dias uma amiga minha chegou e falou assim: Camila, vou me mudar. Vou me mudar. Está decidido, vou para tal estado, provavelmente dia tal do mês tal. E eu me lembro que dentro do carro eu só perguntei assim: já falou com Deus? E ela disse prontamente: falei. E eu disse: e o que ele respondeu? E ela riu. Por quê? Porque uma coisa é falar, outra coisa é esperar a resposta, né, irmão? E ela começou a rir, aquele riso bem sem graça. Prioridade. Aí quando eu vejo isso, eu não consigo não dizer o que está tão claro na boca de Tiago, na escrita, no texto. O que ele está dizendo? A realidade do que a maioria vive hoje. Gente que por não pedir a Deus permissão no começo, gente que por não priorizar ao Senhor no princípio, antes das coisas, antes das decisões, antes da visita, antes da assinatura dos contratos, antes de dizer sim ou não ao homem, antes. Gente que não se curva diante da pressão humana, diante da promoção, diante do patrocínio. Gente que não se sente oprimido porque não está nem aí se o outro não aprova. A preocupação dele é fazer algo a qual Deus não tem aprovação. E o que está claro que ele está dizendo é isso: que quem não pede permissão no começo, certamente termina pedindo clemência no final. Prioridade. Mas Jesus vai corrigir o caminho de Marta, porque Jesus não é como eu e você. Jesus não enaltece os defeitos de alguém em detrimento das suas qualidades. Olhe para alguém, prega para essa pessoa e diga: Jesus não é assim. Me diga que horas são, Raquel. Jesus não é assim. Jesus, enquanto vê qualidades viáveis para sucumbir defeitos, ele não se ausenta. Sobretudo, quando ele percebe que os feitos que você fez antes são maior do que os defeitos apresentados depois.
Jesus sabe que proximidade revela defeito. Ele já sabia os defeitos que Marta tinha antes dela abrir a porta da casa para que ele entrasse, antes de abrir a porta da casa para o recebê-lo. Mas ainda assim ele entrou, ainda assim ministrou, ainda assim ensinou, ainda assim curou, ainda assim discipulou, ainda assim amou. Por quê? Porque Jesus sabe que a proximidade revelou o defeito, mas a atitude anterior é maior do que o defeito. Qual? Ela me recebeu em sua casa. Ela me recebeu em sua casa. Eu quero te dizer que quando você abriu a porta da tua vida, a porta do teu coração, quando você abriu a porta da tua casa, a porta do teu ministério, quando você disse: Jesus, eu quero te receber, entra na minha vida, entra na minha casa, entra no meu ministério, Senhor, eu te quero, pode entrar, és bem-vindo. Ele sabe que a convivência vai revelar defeitos, mas nenhum deles vai suprimir o feito. Vou falar de novo. Nenhum dos defeitos vão suprimir os feitos. E que feito é maior do que o defeito? Abrir a porta da casa para que ele entrasse. Mas não apenas entrasse. O texto não diz: e indo eles de caminho, uma mulher por nome Marta o deixou entrar. O texto diz: e indo eles de caminho, uma mulher por nome Marta quem lembra? Recebeu. Irmã Camille, tem diferença? Tem diferença. Tem diferença porque Simão, fariseu, fez a mesma coisa. Ele vai dar um banquete. Jesus era muito famoso, a sua fama já tinha percorrido toda a vizinhança, cidades circunvizinhas a Jerusalém. E agora ele vai dar um banquete. Ele é fariseu e ele sabe que vai elevar o status dele se ele tiver Jesus em sua casa. E tem muitos evangélicos assim, dizendo professar essa fé para aumentar o status, dizendo professar essa fé só porque Jesus ficou famoso. É mais ou menos nessa vertente que Simão vai dar o banquete na sua casa. Aí o texto diz que ele abre a porta e Jesus entra. Jesus entra. Completa aí para mim. Jesus entra, fica sentado a uma mesa, reclinado na cadeira. E aí o texto diz que ele vai se distrair com outras pessoas e Jesus vai estar sozinho. Vem comigo para a gente terminar junto. Jesus vai estar sozinho, reclinado à mesa. E ali naquele ambiente vai aparecer uma mulher, a qual o texto diz que era pecadora. E ela vai ficar com as mãos para trás, encostada na parede, que é a posição do penetra. Dentro da cultura judaizante, em dia de banquete, a porta da casa pode ficar aberta. E quem não é convidado pode entrar, por causa da hospitalidade de Israel. Mas não pode mexer em nada e precisa ficar com as mãos nas costas, para tentar mostrar: olha, fulano está aqui, mas não foi. É a posição do penetra. E era provavelmente assim que estava a mulher pecadora. Aí o texto diz que ela está lá e está vendo Jesus sozinho. Jesus sozinho na casa de Simão. E ela está lá. Eu fico fazendo ideia do clima. Jesus cheio de perdão e a mulher cheia de culpa. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo para Simão, mas vai dar certo para quem está cheio de culpa. Eu fico imaginando Jesus reclinado à mesa sozinho, e ele cheio de amor e ela cheia de complexo de inferioridade. Perceba como a presença de Jesus atrai. Perceba como, eu fico imaginando o semblante de Jesus. O texto vai dizer que ele era um homem de semblante de trabalhos forçados. Jesus, ele parecia o pedreiro. Jesus parecia o catador de lixo. Jesus, ele tinha o semblante de um homem que está na labuta todo dia. Jesus tinha o semblante de um batedor de laje, de uma irmã de auxiliar de serviços gerais. Jesus era uma pessoa forçada em trabalhos, queimado do sol. Simples na sua aparência. O texto vai dizer sem beleza, sem formosura. Mas eu fico imaginando aquele olhar daquele judeu, oh meu Deus, brilhando de tanta graça, de tanta humildade, de tanto poder, de tanto perdão, de tanta unção. Está ali o olhar do meigo nazareno. E a mulher cheia de culpa, irmão, ela não vai aguentar. Ela pega um vaso, quebra diante dele, ela unge, ela beija, ela seca com cabelo, ela lava com lágrima, e ela fica lá beijando o pé de Jesus.
Daqui a pouco começa uma adoração extravagante. Jesus, que estava sozinho, começou a ficar cercado de gente que estava na casa, mas não estava nem aí para ele. É sempre assim, ninguém está nem aí. Aí quando vê alguém rodar, quando vê alguém pular, quando vê alguém marchar, logo olha. Ué, como é que é isso? Como é que Jesus está aí? Apareceu para ele, não apareceu para mim? Não, ele já está na casa um tempão. Foi você que não viu, você que não percebeu, você que não sentiu, mas ela viu, ela sentiu, ela percebeu, ela quebra o vaso, ela enxuga com os cabelos, ela derrama lágrimas, ela o beija e vem a muvuca para a sala, aonde Jesus estava à volta da mesa. Simão já vem murmurando no coração, e ele vem pensando assim: se ele de fato fosse profeta, ele saberia que esta mulher é pecadora. Aí Jesus na hora, porque quando você adora, tem questões que Jesus resolve na hora. É só adorar, é só adorar, é só adorar, é só adorar, é só adorar. Se ele sabe que é pecadora, provavelmente ele sabe o nome dela, porque quem conhece vida conhece nome. Ele diz no seu coração: se ele fosse profeta de verdade, saberia que esta é pecadora. Mas quando alguém te causa asco, quanto menos você menciona o nome, mais tranquilo é para você. Aí Jesus me vira para ele e diz: Simão, eu tenho uma coisa a dizer-te. E o hipócrita diz: dize-a, mestre. Vou voltar para Lucas 10:38. E uma mulher por nome Marta, E uma mulher por nome Marta, E uma mulher por nome Marta, Irmã Camila, e tem diferença entre entrar e receber? Tem. Olha Jesus respondendo Simão: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Dize-a, mestre. Olha o que ele vai dizer: eu entrei na tua casa. Ele diz assim: eu entrei na tua casa e tu não me recebeste. Olha para quem está do seu lado e pergunta para essa pessoa: seja um profeta, seja um vaso de verdade, seja alguém que comunica a verdade da palavra. Não vem massagear o ego de ninguém não, porque o teu ego pode me matar, mas a verdade pode me libertar. Olhe para quem está ao seu lado: seja um vaso de conserto, seja um profeta de honra. Olha para quem está do seu lado e pergunta para ele, faça ele refletir. Pergunta para essa pessoa: recebeu ou deixou entrar? E aí, como é que está na tua vida? Tu recebeu ou deixou entrar? Tu recebeu ou deixou entrar? Porque tem diferença. Tem diferença. Daqui de cima, não leva mal não, mas eu vou falar. Daqui de cima a gente percebe quem deixa entrar e quem recebe. Daqui de cima a gente repara quem deixa entrar e quem recebe. Daqui de cima a gente vê quem abre a porta e quem beija, abraça, derrama, adora. Jesus vai dizer assim: Simão, eu entrei na tua casa, eu entrei. Eu entrei na tua casa e tu não me recebeu com beijo. Tu não me ungiu com óleo. Mas esta, e eu te pergunto, Jesus sabe o nome dela ou não sabe? Sabe o nome dela ou não sabe? Mas ele fala como Simão pensa. Vou falar de novo, quem me ouve diz amém. Ele fala como Simão pensa. Por quê? Simão está pensando assim, ó: se ele fosse profeta, saberia que esta é mulher pecadora. Aí Jesus me vira para Simão e diz: Simão, eu entrei na tua casa e tu não me recebeu, mas esta que tu julga, esta que tu diz que é suja, esta que tu diz que é pecadora, esta. Jesus está sendo claro. Jesus sabe o nome dela. Jesus poderia ter dito apenas mulher, mas Jesus diz esta, que é para dizer: eu sei o que tu pensa dela, mas o que tu pensa dela não muda o que ela está fazendo para mim aqui agora. Mas esta, escute, ele diz, eu caminho para concluir aqui, mas esta, desde que eu entrei, não cessa. Abre essa boca comigo e diga: não cessa.
Diga bem forte: não cessa. Esta, desde que eu entrei, não cessa de me beijar os pés. Simão está passando a maior vergonha que eu já vi muito crente passar. Mostrar a porta pela qual Jesus entra e deixar Jesus ser recebido por alguém que nem mora lá. Foi o que aconteceu. Eu acho mó barato. Crente que às vezes está anos na igreja, aí consegue trazer alguém para a igreja. A pessoa é quebrantada, é arrependida, é motivada, é lavada, é ungida, e o crente fica olhando assim, todo estranho. Uai, por quê? Porque ele está um tempão, ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Ele está um tempão, não consegue adorar. Ele está um tempão, não consegue entender a palavra. Mas esta que ele trouxe, conseguiu receber Jesus na casa que ele mora com Jesus há mais tempo do que ele que convive com Jesus. Deus me guarde dessa vergonha, porque se eu trouxer, meu irmão, alguém para minha casa, se eu trouxer alguém para a igreja que eu congrego e perceber que Jesus está passando na vida daquela pessoa, eu vou agarrar na mão dela e vou dizer: se passou lá, passa aqui também, porque eu não vou aguentar esse negócio não. Mas esta, desde que eu entrei, não cessa. Diga de novo para a gente acabar. Diga: não cessa. Diga: não cessa. Não cessa de me beijar os pés. O que Jesus está dizendo é: você deixou eu entrar, mas quem me recebeu foi ela. Enquanto Jesus está falando, ele diz: mas esta, desde que eu entrei, não cessa. Não. O que o texto está dizendo é: enquanto eu falo, ela não para. Enquanto vocês estão à volta dela, julgando a motivação dela, ela não para. Tem gente ali pensando assim: podia vender. Tem gente ali pensando que desperdício, era melhor ter dado aos pobres. O Simão está pensando: isso é pecadora, será que ele é profeta mesmo? Enquanto cada um rotula a motivação da adoração daquela mulher, o texto diz que enquanto está cada um ali, enquanto Jesus está falando, ela está beijando. Alguém tá ali pensando: será que é sincero? Será que é de verdade? E ela está beijando. Alguém está ali pensando: mas será que é adoradora mesmo ou está fazendo para aparecer? E ela não está nem aí, ela está ali beijando. Agora eu vou trazer para o nosso meio. Tem gente que olha a gente meio estranho quando a gente recebe Jesus e fica pensando: mas será que tem que marchar mesmo? Ou está fazendo isso para aparecer na igreja? Aí o Senhor está dizendo: continue marchando. Alguém está vendo você adorar. Eu acho lindo. Tem gente que tem uma qualidade vocal fora do comum. Vai no agudo, desce no grave, passa no contralto, semitona. E os meninos do louvor, às vezes eles tocam lá, tocam aqui. Meu irmão, eles botam para quebrar. Aí alguém diz: quer aparecer? Será que é sincero? O outro é vendido e eles estão botando para quebrar. Jesus está dizendo para mim e para você: quando você for me receber, me recebe no nível dessa mulher, aquela que diziam que era pecadora. Por quê? Porque, irmã Camila, é o nível de adoração que eu quero chegar ao receber Jesus. Que nível é esse? É o nível que o que dizem, o que falam, não consegue cortar, não consegue interromper o fluxo da minha adoração. Eu vou falar escrachado para todo mundo entender. Enquanto estão pensando, enquanto estão falando, ela segue. Beija ele nessa noite. Alguém vai falar, alguém vai julgar, mas o Senhor está dizendo: a adoração é sua. Não importa o que dizem, importa o que você sabe. Adore, adore. Beija ele. Alguém está querendo saber: será que ela vai para a igreja mesmo? Será que é para adorar? Alguém diz que o seu carinho pela gente é idolatria. Problema do que falam. Eu vim para beijar ele, eu vim para adorar ele. Fica de pé num salto de glória. Aí eu te pergunto: a toalha da mesa altera o sabor do pão? Não é o que a gente come. É a atmosfera de tudo que envolve a mesa. Porque na verdade a comida é só um motivo para se assentar. O valor de uma mesa está em quem comunga com você. Então o que você faz ali visa atender quem você quer receber. Está entendendo? Por exemplo,
Jesus precisa de alguma flor no ambiente para ser adorado? Claro que não. É como se alguém dissesse: mas precisa disso? Está aí a resposta: precisar, precisa não. A gente faz porque se não for para fazer assim, a gente não sabe fazer de outro jeito. É adorando, é adorando. Vão falar, vão julgar, vão rotular. Aí o Senhor está dizendo: você não me recebeu? E mais do que isso, igreja, quando Marta abre a porta da sua casa, o texto não diz que Jesus entra, o texto diz que Marta porque ela cuida de tudo que gira em torno dele. Ela se distrai, mas foi distração, é por um tempo. Jesus logo dá uma palavra e ela entende. A prova disso está em João 10 e 11. O comportamento de Marta nos últimos 2 encontros que ela teve com Jesus foi totalmente diferente do primeiro encontro de Jesus. Basta um encontro para ele corrigir, arrumar, né? E aí muda tudo. Então, mais do que isso, foi Marta assumir os riscos de receber Jesus na sua casa. Porque quem recebe Jesus, na ocasião que Marta recebeu, e até nos nossos dias de hoje, também, além de desfrutar dos privilégios, vai viver os riscos de andar em sua presença. Já tinha gente do sistema romano infiltrado entre a multidão. O texto dizia: buscando ocasião para levar Jesus preso, e todos aqueles que professassem ser ele o Cristo, que fossem presos também. A igreja apostólica foi perseguida. Eu me lembro de Pedro, depois de ser retirado da tribuna para poder, da cadeia, da cela, para poder falar de frente à tribuna. E o texto vão dizer que olham para ele e dizem assim: porque temiam o povo, porque o povo amava o apóstolo Pedro. E diziam assim para ele: olha, vamos fazer o seguinte, você pode sair agora e eu te libero. Você só não professe mais dizer que este Jesus é o Cristo. E aí Pedro vai dizer: importa-me primeiro obedecer a Deus e depois aos homens. O que Pedro está dizendo é o seguinte: se quer prender, prende, só que eu não vou fechar acordo, porque quem desfruta dos privilégios que eu desfruto tem coragem para assumir os riscos. Chega de uma geração de Nicodemos, que reconhece que dele tem conhecimento, que reconhece que dele é o poder, que reconhece até que pode ser ele o Filho do Deus vivo, mas que não tem coragem de procurá-lo à luz do dia, para não perder o status na sinagoga. Gente que segue a Jesus para viver as campanhas de cura, gente que segue a Jesus para viver as campanhas de prosperidade, gente que segue a Jesus para viver as campanhas de libertação de coisas da vida, mas não recebe a Jesus para poder viver os riscos que assume todo aquele que decide viver em sua presença. Quer viver de privilégios? Receba os privilégios. Verdadeiramente Jesus cura, verdadeiramente Jesus batiza, verdadeiramente Jesus lava, verdadeiramente Jesus paga a dívida, verdadeiramente o câncer bate em retirada, verdadeiramente aidéticos são curados, verdadeiramente paralíticos se levantam, coxos andam, cegos vêm, surdos ouvem, mudos falam, verdadeiramente ele pega o homem do monturo e coloca para se assentar ao meio aos príncipes, verdadeiramente ele muda a perspectiva das pessoas ao teu respeito, verdadeiramente ele te dá dignidade, ele te dá honra, ele te dá poder, ele te dá carinho, ele te dá amor. Isto tudo é verdade e é privilégio. Abra comigo a sua boca e diga privilégio. Diga privilégio. Só que ele está dizendo que para viver os privilégios tem que ter coragem de assumir os riscos. Chega de uma geração que deixa entrar, mas não recebe. Olha para quem está do seu lado de novo e diz: não dá. Não, ralha com ele aí e diz: não dá. Não dá, irmão. Quer desfrutar dos privilégios? Vem com coragem para assumir os riscos. Sabe por quê? Vale a pena. É chegado entre nós. Alguém me perguntou em São Paulo esses dias e me disse assim: irmã Camila, uma irmã, uma mulher de Deus, disse assim: irmã Camila, o que você espera da igreja do futuro? E eu disse para ela, ela pensou que eu iria trazer uma perspectiva catastrófica. Eu disse para ela: eu acredito que a igreja do futuro será melhor do que a igreja de hoje, porque a igreja de hoje está em fase de transição para poder saber quem é e quem não é. E a igreja do futuro é a igreja peneirada, porque é a igreja onde um pastor vai ter que decidir se ele casa quem Deus não mandou casar ou se ele vai preso. Então a igreja do futuro é a igreja que a peneira mais se aperta. É a igreja dos Pedros que vão ter que levantar e dizer: então é para cumprir a lei, cumpre a lei. Porque crente nenhum aqui é rebelde para descumprir a lei.
Só que também crente nenhum aqui é rebelde para favorecer a lei, quebrando princípios divinos. É ruim, hein? Não. Irmã Camila, mas foi o Senhor Jesus que disse, quando tirou a estáter da boca do peixe e disse para Pedro: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que ele está dizendo é: aprenda a separar bem o que é de César e o que é de Deus. E eu tenho visto pessoas deixarem de dar para Deus para se render a César. Irmã, você é contra a lei? Eu não sou. Eu sou cumpridora da lei. Sou tão cumpridora da lei que, se houver necessidade de um dia eu descumprir uma determinação da lei por acreditar que ela quebre um princípio de moralidade divina, eu quero ser a primeira a ser visitada pelos meus irmãos na cadeia. Me leve banana, me leve maçã, me leve água de coco, porque eu gosto dessas coisas. Me leve moela com angu dentro da cumbuca. Me leve essas coisas. E a irmã Camila é contra a lei? Não sou, não. Eu não prego a rebelião, mas que fique claro, eu não vou descer, eu não vou dar a César o que é de Deus, eu não vou dar a César o que é de Deus. Se é para cumprir a lei, cumpre, prende, prende. Eu não posso. A igreja do futuro é a igreja da peneira, é a igreja que se aperta nos quatro cantos da terra, aonde gente que está em posição privilegiada, no parlamento, nas faculdades, nas presidências da igreja, na cúpula eclesiástica. E vai ter gente pensando: aqui não toca. É a igreja que o Senhor vai levantar Mardoqueus para dizer: não esquece que a causa coletiva te inclui. Será que não foi por isso que Deus te colocou em evidência? Será que não foi por isso que Deus te permitiu ter mídia? Será que não foi por isso que Deus te fez como referência? É a igreja da peneira. É a hora de mostrar quem é e quem não é. A minha perspectiva sobre esta igreja é uma igreja que não vai se satisfazer em deixar entrar, mas que, assim como Marta, vai receber, por mais que esteja momentaneamente distraída. É a igreja de Esther, que depois de ser rainha, depois de desfrutar de todos os privilégios que só Deus podia dar, vai ter coragem de chegar num sistema de emissora nacional e vai pronunciar a palavra da verdade, dizendo: se perecer, pereci, mas a verdade é essa e essa. Olhe para quem está ao seu lado, pergunte para essa pessoa: vai deixar entrar ou recebeu? Só quem recebeu me sinalize aí de alguma forma. Sarinha, dá para fechar com só um hino? Tem gente aqui hoje, tem cara de crente, jeito de crente, fala igual crente, tá até com a camisa do Congresso. Tem gente aqui hoje que é mais crente do que muito crente, porque até ajuda, já foi na cantina, já comprou. Tem crente aqui que é tão crente, que o crente já foi embora e o afastado está aqui no culto até agora. E o Senhor está dizendo: vai ficar conversando comigo de porta até quando? Se eu já conheço o teu quarto, conheço tua sala, conheço tua cozinha, conheço tua vida, conheço tuas dores. Aí eu te pergunto: homem, porque eu sei que Deus está falando com alguns homens aqui também. Homem, até quando você vai ficar me tratando como importante, querendo desfrutar dos privilégios sem ter coragem de assumir os riscos? Ele está dizendo: vamos embora, é hoje. Não, é porque eu tenho que resolver uma coisa assim, assim. Só que você fala isso há 1 ano e nunca resolve. Sabe por quê? Porque foi Jesus que disse: sem mim. Irmão, mas meu problema é que eu sou viciado nisso, ou eu tenho que resolver aquilo. O Senhor está dizendo: vem do jeito que você está, porque você só vai conseguir sair desse rolo depois que tu me levar para casa. Quem é da oração, entre em oração aí agora. Enquanto a Sara adora a Deus com o hino, quem já recebeu, aproveita para beijar ele enquanto Sara adora. Aproveita para fazer uma oração pela tua vida, receber o perdão dos teus pecados. Irmã Camila, vai dar 11 horas da noite, eu quero ir embora. Pô, vá, ninguém está te segurando. Pode ir.
Mas se você não foi ainda, é porque na tua alma e no teu coração você sente, ainda tem algo. Deus vai fechar algo aqui, Deus vai fechar um ciclo aqui. Então não fica de bobeira não. Agora que tu deixou entrar, recebe, fecha o olho, curva a cabeça, começa a orar, começa a adorar. Apresenta a Deus teu ministério, apresenta a Deus a tua casa. E você que está aqui, mas que ainda não veio no altar confessar Jesus como o Senhor, você vai vir agora enquanto Sara estiver cantando. Camila, eu vou ficar aqui, Deus sabe, mas não concorda. Ele está dizendo, vem me confessar diante dos homens para que eu te confesse diante do meu Pai que está no céu. Cadê você que se afastou? Cadê você que está fora do centro da vontade de Deus? Eu estou te esperando, eu quero orar por você. Ainda existe profeta em Israel, um povo que não esqueceu de tua lei. Aleluia. Povo que não cederá a pressão de ser perseguido por amor de ti. Pode a fornalha 7 vezes. Recebe Jesus hoje. Pode o profeta. Se tem alguém hoje aí, eu preciso fazer uma aliança com Deus. Vem agora. Vem fazer uma aliança com Deus. Vem fazer um concerto com Deus. Você que quer voltar para Jesus. Eu não me prostro diante de Baal. Oh, quem pode glorificar a Deus? Os 7.000. Eu não me prostro diante de Baal. Já chegou a segunda, cadê a terceira? Vem para Jesus. Confessa a terceira. Recebe Jesus hoje. Cadê a quarta vida? Cadê a Ainda dá tempo para você, meu irmão. Ainda existe profeta no Brasil. Cadê os profetas do Brasil? Cadê os profetas da Bahia? Cadê os profetas de Itabuna? Cederá a pressão de ser perseguido por amor de ti. Pode a fornalha 7 vezes aquecer. Pode o profeta se corromper. Pode o teu povo pra te esquecer. Eu e você. Levante a mão para adorar. Veja esse parte do 7.000. Eu faço parte dos 7.000. Eu não me prostro diante de Baal. Eu faço parte dos 7.000. Oh, glória! Ainda dá tempo. Ainda dá tempo para você. Você faz parte dos escolhidos. Volte para Jesus hoje. Faça com Deus uma aliança nesta noite. Você faz parte da igreja escolhida. Cadê a quarta vida para Jesus? Ajude essa pessoa a chegar até aqui. Pergunte a essa mulher que está do teu lado, esse homem, se ele quer ajuda para vir. Ainda dá tempo, venha. Vem para Jesus. Receba-o. 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 Sai da caverna, profeta. Você é um homem de Deus. Sai da caverna. Deus te chamou para servi-lo. Renda-se a Ele. Ele é prioridade. 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 Venha tratá-lo como prioridade. Venha recebê-lo como prioridade. Ele está te dizendo, sai da caverna. Apresente-se diante do Senhor hoje aqui. Sai da caverna, profeta. Sai dessa caverna do pecado, caverna da depressão, venha do medo, caverna do desânimo. Sai. Levante essa mão e declara: eu faço parte. Oh, glória, aleluia. Oh, glória, aleluia. Receba, 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 Jesus.